Então, vamos nessa, professor Dalmo Azevedo contigo aqui. Nessa aula nós vamos trabalhar um dos assuntos mais importantes do direito administrativo para concursos públicos, no que tange aí o tópico atos administrativos. Se tem algo que é muito cobrado, muito importante para você dominar bem e que cabe ali muita questão, é estudar elementos e requisitos de ato administrativo. Então, para a gente não perder tempo e poder aproveitar bem esse tempo, né, mostrando para você tudo que é essencial para a sua prova, vamos já de cara estabelecer o seguinte. Quando você fala em elementos ou requisitos do ato, é tudo aquilo que precisa existir para o ato administrativo ser considerado válido e poder produzir efeitos. A ideia é que, assim, eu vou te mostrar aqui os elementos ou requisitos. Normalmente são chamados elementos, tá? Mas às vezes aparecem em prova como requisitos, então eu vou ficar usando os dois termos para evitar a fadiga, né? Mas o que você precisa saber é que quando você trabalha elementos ou requisitos do ato, é essencial ficar muito claro, mas muito claro para você, que eu estou falando na criação do ato administrativo. Então, eu não estou dizendo que um ou outro elemento pode aparecer ali no ato, tá tudo certo. Não, o ato tem que ter todos esses casos. Então, todo o ato administrativo vai ter esses elementos, vai aparecer com esses requisitos, para que eu possa ter certeza que ele é válido, está correto, tudo bonitinho, tá? Então, são realmente elementos de composição, assim, são essenciais para o surgimento do ato. Então, vamos lá, para a gente não ficar enrolando muito, direto para a tela, para você poder começar a montar comigo esse esqueminha aí. Primeiro detalhe. O primeiro elemento clássico de um ato administrativo é a competência. Competência que vai derivar necessariamente da lei. Quando você fala em competência, você fala na atribuição específica concedida ao agente que produziu o ato. Para você dizer que a pessoa é competente, é você dizer que a lei previa que quem está naquele cargo público, aquele agente público, naquela posição, ele tinha o poder de realmente agir daquele jeito. Então a competência, ela deriva sempre da lei, ela é essencial. Não à toa, né, a gente tem umas características como, por exemplo, a competência obrigatória. Então, assim, eu não posso... será que eu posso produzir o ato tal só para ajudar o amiguinho? Só para... Não tem isso. Se não está no teu rol de atribuições, se não é competência sua, se legalmente falando não foi instituído a você a competência de fazer aquilo, não faça. Porque o ato administrativo ele vai ser ilegal. Ele é produzido por alguém incompetente. Então a competência ela vai ser obrigatória, ela é irrenunciável, ela é improrrogável. Por quê? Eu não posso renunciar também. Eu sou competente, mas não quero essa competência para mim. Isso não existe. Ela é improrrogável, ou seja, mesmo que você esteja agindo sob delegação, lembra de delegação? Você estudou lá, poder hierárquico? Pois é. Mesmo que você esteja agindo sob uma delegação, eu não posso dizer que em algum momento você vai absorver aquela competência para você, porque ela não é sua. Você está agindo sob delegação. Então, temporariamente você é competente, mas ela nunca vai prorrogar para o seu cargo. Então, é imprescritível, porque a competência sempre estará lá. Então, é importante você entender que competência é o começo de tudo. Você tem uma lei que diz que compete a você, que está naquele cargo, produzir aquele ato. Beleza, então a autoridade é competente. Você percebe que no direito a gente usa muito isso, né? Autoridade competente, juiz competente, promotor competente. Então a gente tem muito essa questão de competência na nossa vida. Segundo elemento clássico, além de competência, o ato administrativo ele tem que atentar à sua finalidade. E quando você fala em finalidade do ato administrativo, eu peço para você atenção para dois casos. A finalidade como o atingimento do interesse público, finalidade clássica, e a finalidade também com a vista de atendimento à essência do instrumento ou do instituto legal. Aqui vai ficar melhor. Que a finalidade é pública é óbvio. Né? Isso para você tem que estar... o sangue tem que estar jorrando isso já. Você tem que estar de saco cheio de ouvir isso. Porque a atividade pública é atender interesse público. Cara, é o tempo todo. Você aprende isso no princípio da impessoalidade, você vê isso nas ações do agente público, ele não pode agir com interesse privado, isso acontece o tempo todo. O poder de polícia é só para atender interesse público. Então, assim, essa finalidade como lógica é óbvio. Todo ato administrativo tem que ter por fim atingir o interesse público. Porém, existe um segundo lado da finalidade, que é o ato administrativo ter que atender à sua demanda original. Eu costumo chamar de essência da lei, essência do instituto e essência do instrumento. Vamos lá para o exemplo clássico de livro, sem inventar, porque o que cai na prova é o que está no livro, o que está na doutrina, e não o que o Dalmo inventa.
Existe um instrumento nos estatutos, né, de servidores que é chamado remoção. O que é remoção? Remoção é um instituto pelo qual a administração pública ela desloca o servidor público para melhor atendimento às necessidades da sociedade. Imagina o seguinte, um determinado órgão público ele tem duas filiais ou dois departamentos separados dentro de uma cidade, né? Ele é muito, como fica no centro, ele tem uma procura, uma demanda pelo trabalho muito maior do que o outro que fica do lado de fora. Só que esse que tem uma demanda maior tem um número de 3 servidores. E no outro que está mais deslocado, mais interior, que o pessoal não vai tanto, tem 10 servidores lá. Então assim, você tem um local com 3 servidores para atender um monte de gente e outro com 10 servidores para atender quase ninguém. O que a administração pública pode fazer? Simples, faz um novo concurso público, né? Coloca mais gente lá. Mas eu vou gastar mais, né? Eu tenho um X já de gasto, eu vou aumentar o gasto público. Não era mais fácil pegar os servidores, alguns daqueles 10 que estão lá jogando baralho durante o dia, e trazer aqui para essa localidade que tem só 3? Então o que a gente está fazendo? Deslocando. Então eu pego os servidores que estão numa localidade e removo para outra. Isso é uma remoção. A remoção ela tem um mero condão de reestruturação. Tem a remoção e tem a redistribuição, que aí é o cargo que está indo. Aqui eu estou falando da pessoa em si. Então eu estou emprestando um servidor, isso é normal de acontecer. Agora, infelizmente, em algumas organizações, e normalmente naquelas que tem mais ligação com indicação política, sabe? Infelizmente, ou que tem uma intervenção política muito forte, colégios municipais, creches, sabe? Atividades de delegacia policial. Infelizmente, quando tem muita intervenção política, interferência política, acontece o seguinte. O seu superior, que não gosta muito de você, você não entra muito no esquema dele, você é muito honestinho, muito moral, assim, pra ele, e o seu superior chega pra você e fala, cara, é o seguinte, eu sei que tá bem tranquilo, né? Tu vem trabalhar aqui, pô, tu mora aqui do lado. Você acorda 10 minutos antes do teu horário de entrada, toma um café, toma um banho, vem aí com o cara tudo inchado pra trabalhar. Por que você não quer entrar no esqueminha nosso? Não, cara, pô, na boa, eu fiz concurso público porque eu sou uma pessoa correta, eu não quero ficar entrando nesses esquemas, não quero cometer improbidade. Você sabe que eu posso te remover para outro lugar, né? Não, você não pode me remover para outro lugar. Outra localidade lá realmente está precisando de gente. Não tá, mas eu vou te remover para um lugar bem mais longe, para você precisar pegar 3 ônibus, ou você entra no esquema. Então, realmente, isso acontece na prática em muitas instituições. O que é um absurdo, né? Porque o cara vai te remover. E detalhe, como a remoção ela não é onerosa, não é nada, a remoção ela não depende de uma justificativa, sabe? Eu não preciso ficar justificando assim de forma pesada. É só falar, estou removendo para melhor atendimento. Não precisa de uma justificativa muito forte. Só que se você conseguir mostrar que a remoção foi utilizada como instrumento punitivo e não como instrumento de mera organização, você acaba de apontar que, apesar da autoridade ser competente, ela agiu com finalidade diversa da prevista na lei. Então, isso é o que a gente chama de essência. Isso é o que a gente chama de ação original. Quando foi criado o instrumento remoção, foi criado com uma intenção. E essa intenção não pode ser desvirtuada, ela não pode ser alterada. Então, isso também é uma forma de atender finalidade. Tá? O terceiro elemento que nós temos como clássico é a forma, né? Eu ia falar formalidade, mas não precisa ir tão longe, né? É a forma do ato administrativo. A forma é o seguinte, é a formalidade legal instituída para o surgimento ou para a criação daquele determinado ato. Quando você fala em forma, sempre vem à sua cabeça, no direito sempre tem que vir à sua cabeça a ideia de formalidade. Normalmente, né, a lei ela vai determinar qual é a formalidade para instituir aquilo. Por exemplo, quando você está no direito constitucional, que você vai estudar o processo legislativo, tem toda uma formalidade para você constituir a lei ordinária ou a lei complementar. A mesma coisa para os atos. Então, alguns atos administrativos possuem uma formalidade mais específica, mais complexa, e outros possuem formalidades extremamente livres. Então a gente costuma dizer que a forma do ato administrativo é a forma prescrita, né, determinada, ou não proibida por lei, não defesa por lei. Porque às vezes a lei ela não é assim muito objetiva. O ato administrativo tem que ser assim, 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 porque também não há necessidade em alguns atos de ser tão chato. Mas a lei, ela pode dizer, ele tem que ser assim, assim, mas não pode ser de tal forma. Então das duas uma, ou a lei diz,
faz assim para o ato surgir, ou o ato pode ser feito de qualquer forma, desde que não seja feito assim, sabe? Então ele pode trazer restrições. Vamos lá. Você está dirigindo. Você olhou o sinal, sinaleira, semáforo, chame você como quiser, depende do local que você está assistindo essa aula, e está vermelho. Só que você olha para frente, tem um guarda de trânsito fazendo assim. Vambora. Pergunta. Aquela ação do guardinha de trânsito, ela tem alguma influência sobre a sua ação? Com certeza. Ela é um ato administrativo que está usando a formalidade legal. Uma comunicação totalmente diferente do que você está acostumado. Ele não tem que ficar com uma placa assim, siga. Ah, mas o sinal está vermelho, mas a lei determinou que esse cara tem uma competência maior do que o próprio, a própria a comunicação visual feita ali pelo semáforo, pelo sinal. Então, você percebe? Então, assim, por que você leva essas ordens à frente? Porque você sabe que está sendo constituído da forma correta. Quando você falou ali em competência, né, lá no poder hierárquico, você estuda, né, delegação, avocação. O que você aprende? Cara, quer delegar? Beleza. Quer avocar? Beleza. Tem que ser por escrito, tem que ser específico, temporário. Isso é formalidade. Quando você vai estudar estatuto, ele vai dizer, né, em alguns estatutos, existe a repreensão oral, né, que a gente chama, eu chamo carinhosamente de esporro, ou verbal. Mas tem estatuto que não, que ele diz, ó, a advertência é por escrito. Eu já estudei estatuto, eu já trabalhei com estatuto, em que a advertência era oral. Então, vai pelo instrumento. 8.112, que é o clássico de servidor público federal. Advertência por escrito. Então você tem que fazer daquele jeito. Qual é a forma? Por escrito. Agora, tem casos que não, que ele fala que pode ser utilizado qualquer meio lícito de comunicação. Beleza. Então isso é forma. Quando você fala em forma, você fala em procedimento, né? Formalidade, aquela coisa chata que você tem que seguir exatamente daquele jeito para ficar legal. Tá? Isso é procedimento, isso é a forma em si. Além disso, não basta apenas você ser competente para aquilo, atender a finalidade e seguir a forma da lei. Você também tem que apontar o motivo. E quando a gente fala em motivo como elemento do ato administrativo, entenda que o motivo refere-se a pressupostos de fato e de direito. E aqui é, de longe, o elemento mais problemático. Na verdade, forma e motivo são os elementos mais problemáticos para a gente falar. Porque, na realidade, o que é o motivo? O motivo é, o apontamento do dispositivo legal que você se baseou para produzir aquele ato, e 2, qual foi a situação que se enquadrou na forma legal para aquele ato realmente ter validade. Eu não entendi nada, tranquilo, vamos lá. Imagina que eu chego para você e falo o seguinte, olha, eu vou aplicar uma advertência sobre você. Tá, não, mas baseado em quê? Baseado no fato que você retirou, sem autorização do seu superior, documento da repartição. Beleza, eu acabei de falar o fato que me levou, né, o pressuposto de fato. Mas e de direito? Um instrumento tal, estatuto, vou dar 8.112 como exemplo de novo, na lei 8.112 tem lá artigo tal, inciso tal, beleza. Então, por que a gente chegou nesse ponto? Porque eu peguei uma conduta sua, uma ação sua, enquadrei num tipo jurídico previamente estabelecido pela lei e apontei qual foi a lei, qual foi o dispositivo que eu usei como base. Isso é motivo. Então, o motivo, melhor dizendo, é a exposição das condições técnicas que levaram à produção daquele ato. Devagar. Eu estou dando por um primeiro momento as características assim de uma forma bem prática, porque daqui a pouco eu vou dar uma aprofundada. Mas quando você falar em motivo, pressupostos de fato e de direito. Calma que eu já volto, deixa eu só fechar esses elementos para a gente poder chutar o balde. Por último, nós temos o objeto, que talvez seja o elemento mais fácil, prático, simples que nós temos aqui, tanto que pouco se cobra em prova, tá? Então, quando se fala em objeto, se fala no próprio ato administrativo. Então, assim, na boa, eu quero produzir uma demissão de servidor público. Qual é o objeto? Demissão. Eu quero dar uma licença para construir para alguém. Qual é o objeto? Licença para construir. Eu estou aplicando uma multa porque você ultrapassou o sinal em alta velocidade. Porra, então são dois problemas. Ultrapassou o sinal e estava em alta... Então, qual é o objeto? Multa. Então, assim, eu costumo dizer que o objeto é o cabeçalho do ato, sabe? O que esse ato serve? É para remover. Então, o objeto é remoção. Ele está punindo. Então, punindo como? Suspensão. Então, o objeto é suspensão. Esse documento aqui ele certifica que então é certificado, sabe? Certidão. Objeto é tranquilo, objeto é fácil. Antes de tudo, entenda. Para que você olhe um ato administrativo e diga esse ato é válido, está correto, está tudo certinho, não tem nada errado, ele tem que ter os 5 elementos.
Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Porém, eu queria te falar uma coisa muito técnica, mas que é muito legal. Mentira, mas para a prova é importante. A partir do momento que você falou lá no passado em atos vinculados e atos discricionários, aqui é o ponto que você vai encontrar esses caras. Porque assim, o que é vinculado e o que é discricionário? Vinculado você está ligado à lei, preso à lei. Discricionário você tem margem de escolha. Você tem margem de escolha de competência? Você pode optar por ter competência ou não? Não. Então vamos lá. Eu posso dizer para você que a competência é uma característica que você vai encontrar nos atos administrativos, é uma característica vinculada. Finalidade também, você não pode optar por finalidade pública ou privada. Assim como a forma também, você não pode optar por seguir a forma ou não. Vou botar vinculado para a gente poder relacionar ao ato, né, para ficar correto. Vinculado, vinculado, vinculado. Porém, o motivo e o objeto, a gente costuma dizer que eles podem ser vinculados ou discricionários. Porque é exatamente aqui, no motivo e no objeto, que nós dizemos que surge o ato administrativo discricionário. Motivo e objeto, a gente costuma dizer que são o mérito do ato, tá? Depois eu coloco isso aqui melhor para você. Mas assim, o surgimento do ato discricionário se dá pela possibilidade que o agente público tem de optar pelo motivo e pelo objeto. Porque veja bem, se você é um fiscal de vigilância sanitária, que eu sempre uso como exemplo, que eu adoro, você pode aplicar uma advertência, ou uma multa, ou uma suspensão de atividade, ou uma destruição de produtos, percebe? Então, assim, se eu optar por uma advertência, o motivo é um. Porque eu vou enquadrar, eu estou advertindo com base no tal artigo, tal inciso da lei e tal. Se eu optar por suspensão, o motivo é outro. Então, os motivos estão, por dispositivo legal, distribuídos em instrumentos diferenciados. E, consequentemente, o pressuposto de fato também. Eu estou advertindo por isso, eu estou suspendendo por tal motivo. E, consequentemente, eu mexo no objeto. Que quando eu opto por aplicar uma multa, qual é o objeto? Multa. Quando eu opto por destruir os produtos, qual é o objeto? Destruição de produtos. Né? Quando eu opto por determinar a suspensão de atividade até que se regularize tudo, qual é o objeto? Suspensão de atividade. Então é isso que eu quero que você perceba. Até mesmo, esse é o ponto que a doutrina costuma falar, até mesmo o ato discricionário, ele tem um pouco de vinculado. Por quê? Porque mesmo no ato discricionário você não tem margem de escolha de competência, finalidade e forma. O que justifica a existência de um ato discricionário no Brasil é o fato de você poder movimentar o mérito do ato. E o mérito refere-se necessariamente a motivo e objeto. Então qual é a grande jogada? Se a lei diz, se deparou com um caso, faça isso, você não tem como escolher o motivo é travado, o motivo é definido, ato vinculado. Mas se a lei te diz, olha, tem vários motivos que você pode aplicar, o ato é discricionário. Obviamente, se o motivo é vinculado, o objeto também será, né? Porque você não pode optar por. Então, o objeto sempre vai ser aquele motivo. Percebeu? Então, o que explica a existência de um ato discricionário no Brasil? O fato de você poder mexer no mérito. E quando se fala em mérito, você fala em motivo e objeto. Então é muito importante você perceber que competência, finalidade e forma, eles são muito requisitos, elementos voltados à parte da legalidade, né, do ato administrativo em si. Seguir a lei, seguir o definido na lei. Já motivo e objeto, claro que tem legalidade na história, mas eles configuram o chamado mérito administrativo, tá? Então qual é a lógica? Num ato vinculado, todos os elementos são vinculados. Num ato discricionário, motivo e objeto são discricionários, competência, finalidade e forma são vinculados. Então perceba que até mesmo um ato discricionário tem uma parte vinculada na sua característica, tá beleza? Então agora sim a gente pode aprofundar. Para aprofundar aqui, eu preciso falar em duas coisas com você. Primeiro falaremos sobre o princípio da motivação. E esse cara aqui é importante. Lá no artigo 50 da Lei 9784 de 99, você vai encontrar o tal princípio da motivação. O que esse princípio diz? Na verdade, o artigo 50 vai elencar algumas situações em que o ato administrativo vai ter que ter uma justificativa demonstrada no próprio ato. Então, quando você fala em motivação, você fala em exposição de motivos. Preste atenção nisso. Você fala em justificativa clara e específica da produção do ato. Vai ficar muito tranquilo para você agora. Vamos lembrar da historinha? Eu resolvi aplicar uma multa com base, né,
essa multa com base no artigo X da lei Y e o que você fez? Você se enquadrou naquele pressuposto de fato. Vamos dar um exemplo aqui, não atendeu ao requisito da lei. Então, o que diz aqui no artigo X, lei Y? Se você não atende ao que diz na lei, pressuposto de fato, você vai sofrer uma multa, pressuposto de direito. Só que assim, como é que você vai garantir contraditório e ampla defesa para alguém se você não conta exatamente o que aconteceu? Você simplesmente enquadra no tipo jurídico e depois vai embora. O contraditório que eu vou ter é, não, eu não desrespeitei a lei. Para que eu possa ter um contraditório e ampla defesa eficiente, é essencial que o cara fale o que eu fiz para configurar o não respeito à lei. E quando você vai contar o detalhe, você não está apresentando um motivo, porque motivo não é isso. Você está apresentando a motivação. Por isso que o artigo 50 ele fala que nem todo ato vai ter motivação. Todo ato tem motivo. Isso já ficou claro, né? Todo ato administrativo tem os 5 elementos. Mas nem todo ato tem motivação. Somente aqueles atos que forem gerar ônus para a administração, atos punitivos, atos que negarem direitos. Por quê, cara? De novo, deixa eu dar um outro exemplo. Você foi demitido do serviço público. Aí tá lá, demitido com base em quê? No artigo tal, da lei tal, que diz que improbidade é para demissão. Tá, mas o que eu fiz? Como assim? Configurou improbidade? Nem teve uma ação civil determinando ali o que eu fiz uma improbidade mesmo. Não, mas você cometeu improbidade. Como é que eu vou me defender, cara? Eu vou me defender basicamente falando, não fiz. Então, a motivação ela veio para corrigir esse problema. O ato administrativo ele não precisava de justificativa clara. Agora, eu vou chegar e vou falar assim, no dia tal horário, o Dalmo foi pego fazendo tal coisa, e essa tal coisa não atende o que está na lei, por conta disso aplicamos a multa. Isso daqui é motivação. Isso aqui é o motivo. Eu costumo brincar assim, motivação, nossa, ficou bonito isso aqui, motivação é o blá blá blá, é a historinha. O motivo é o atendimento ao definido de pressuposto de fato de direito. Olha só, para ficar bem claro para você, ficar bem fácil a identificação, deixa eu trazer um segundo elemento aqui. Deixa eu apagar tudo. Eu digo o seguinte. No dia 10, o Dalmo apareceu embriagado no trabalho e por conta disso a gente falou para ele ir para casa, tomar um banho, ele não quis, se ofendeu, agrediu fisicamente o superior e, com base no artigo tal da lei tal, agredir fisicamente ao superior é demissão, sem estar em estado de legítima defesa. Você percebeu? Aquela historinha toda é para você poder ter o verdadeiro contraditório. Porque aí sim, eu não vou ficar me reduzindo, né, me restringindo a falar assim, eu não agredi. Porque se for um ato administrativo normal, que só tem motivo, ele vai dizer agressão física a um superior sem estar em legítima defesa de si, né, do seu direito ou de outrem, demissão. Então, qual vai ser minha defesa? Não agredi. Agrediu. Não agredi. Parece briga de quinta série, sabe? Fez, não fez, fez, não fez. Quando ele chega e fala do dia tal, Dalmo tal, embriagado, aí, peraí, dia tal eu tava de férias, eu tava fora aqui, tá até no Facebook, fotinha, botei no Instagram, que eu fico o dia inteiro contando o que eu tô fazendo. Você entendeu? Então a motivação ela é essencial. De novo, não existe em todos os atos. Mas a motivação ela é essencial para poder apontar o que levou a optar por aquele motivo. Então tem situações, anda com essas 3 da cabeça, tá? Onerosos para a administração pública, então uma dispensa de licitação, a própria realização da licitação em si, uma contratação direta, né? Quando for punitivo, caso que eu estou dando exemplo, multa, demissão, ou até mesmo negativo de direitos. Né? Eu pedi uma licença, o cara falou, não tem direito. Como assim não tem direito? Como é que eu vou discordar disso? Não, porque o Dalmo compareceu na repartição no dia tal, mas ficou faltando tal documento. Isso é motivação. Percebe? Para que isso é necessário? Para que eu possa recorrer. Como é que eu vou apresentar um recurso administrativo se eu não tenho embasamento de defesa? Então o princípio da motivação veio para resolver esse problema. Você entendeu? Então não confunda a motivação com o motivo. O motivo é essa exibição de pressupostos, né, de fato e de direito. A motivação é a exposição de motivos. Atenção que no parágrafo 1º, o artigo 50 vai trazer um instrumento chamado motivação aliundi.
O que é motivação aliunde? Motivação aliunde é o momento em que a autoridade pública ela utiliza um documento anterior para poder justificar o seu ato. Porque, às vezes, assim, antes de tomar a decisão, por exemplo, eu vou dispensar uma licitação, eu tenho competência para isso. Mas eu busco o jurídico e falo, vem cá, essa situação é situação de dispensa? Aí o jurídico produz um parecer. Aí quando eu for dispensar, eu vou fazer uma motivação. Com base no parecer de número tal, aí eu estou apontando para um documento anteriormente existente para ele motivar. Então essa é a chamada motivação aliunde. Eu não preciso pegar o parecer e copiar e colar tudo. Porém, existe uma teoria que vive no nosso dia a dia chamada teoria dos motivos determinantes. E para poder te apresentar isso, eu queria fazer o seguinte. A motivação, ela pode acontecer do uso errado da motivação se dar porque ela é ausente, a ausência de motivação, ou irregular. Eu quero dizer que às vezes um ato administrativo ele pode estar viciado porque a motivação que você apresentou, na verdade, não apresentou, falta motivação. Isso naqueles atos que são obrigatórios, né? E nós temos também uma situação em que pode ser que a motivação que você apresentou não existe. Aquele exemplo que eu te dei da remoção, né? O cara, não, porque na verdade eu estou removendo ele porque ele pediu. Não, pediu porra nenhuma. Então como é que vai funcionar esse esqueminha aqui? Toda vez que você se deparar com uma situação, claro, a questão, o enunciado vai deixar óbvio para você que era obrigatório ter a motivação. Enxerga comigo. Se eu digo para você que é obrigatório ter a motivação e você produz um ato sem seguir essa ordem, o vício está onde? Pensa. Se a lei diz que é obrigatório para que o ato seja válido você seguir um processo que apresente a motivação, obviamente a ausência de motivação ela fere a forma do ato. Essa é a prova de que motivação e motivo nunca foram e nunca serão a mesma coisa. Eu já peguei prova que trouxe motivação como se fosse motivo. A Fundação Carlos Chagas fez isso lá em 2003, 2004. Muito tempo, sim, claro. Mas ridículo. Então, assim, você não pode confundir motivação com motivo. Quando a motivação é ausente, você fala que houve um vício na forma, porque a motivação ela é obrigatória, então ela é um procedimento essencial. Quando você fala que a motivação é irregular, a forma foi atendida. Só que você apontou para o motivo errado, né? Porque se eu disse, o Dalma agrediu fisicamente superior, mas isso não aconteceu, é irregular a motivação que eu dei, eu apontei para um instrumento de demissão que está errado. Então houve vício no motivo. O motivo que eu apontei é injustificado. Não houve o fato, então o pressuposto de fato não existe e o pressuposto de direito não é aplicável. Isso é o que a gente chama de teoria dos motivos determinantes. O que essa teoria diz? Toda vez que você tem uma motivação e ela é irregular, o ato administrativo é nulo de plena existência. Ele é nulo por quê? Porque a motivação vai apontar para o motivo errado. Então, o motivo determinante foi aquela motivação injustificada. Você tem que saber exatamente isso, tá? Motivar um ato significa apresentar motivação, não é apontar um motivo. Tá? Então toda vez que você fala, o ato é motivado é porque ele é justificado, porque ele a motivação é apresentada. Motivar não significa apontar um motivo. Então isso costuma ser um problema muito sério na cabeça do candidato. A gente costuma se confundir muito com isso. Então vamos lá. A lei exige que no ato punitivo tenha justificativa, né? Tenha lá a motivação. Você aplica a punição, mas não conta o que aconteceu. Houve vício na forma. A lei exige que tenha. Aí você diz, que no dia tal o Dalmo esteve aqui e cometeu tal ato, mas na verdade ele não estava, ele estava de férias, ele estava fora do Brasil. Então a motivação que você apresentou atendeu a forma, porque você apresentou a motivação, mas a motivação é irregular. Então o motivo apontado não é válido. Então o vício está no motivo. Por isso que a gente chama de teoria dos motivos determinantes. Aliás, essa teoria é mais ampla do que isso. Lembra que eu te falei que nem todo ato administrativo tem motivação obrigatória? Pois é, mas se o agente público resolver motivar, mesmo não tendo obrigação, ele fica vinculado à motivação apresentada. Então, mesmo que, sabe, mas a lei não exige, eu coloquei a motivação só porque eu quis. Então, tem que ser real a motivação. Vou te dar um exemplo. A nomeação para um cargo comissionado. Ele é livre. Se ele é livre, eu não preciso justificar. Mas se eu coloquei lá, estou nomeando o Dalmo para o cargo, que o Dalmo é técnico, é especialista, e a gente está precisando de gente, e é um setor essencial, e você descobre que eu não tenho formação nenhuma naquela área,
a motivação apontada é inválida. Então a motivação é irregular. Fere quem? Motivo. Por isso que o nome é teoria dos motivos determinantes. Então, mesmo que a banca traga uma questão em que aquele ato não precisava de motivação, o fato da motivação ter sido apresentada, ela vai ocasionar um vício no motivo do ato, beleza? É isso. Então toma muito cuidado com motivação, motivo e teoria dos motivos determinantes, tá? Faça bastante questão sobre isso, porque esses três carinhas aqui costumam causar uma confusão absurda na cabeça do aluno, belezinha? Então valeu, obrigado aí pela sua companhia, a gente se vê na próxima aula.